Ou todas eram igual, tipo, nervosismo? Nervosismo é porque a gente já se acostumando, né? Eu tinha um frio na barriga, né, Ed? Toda vez, Ed chegava, vamos ouvir, porque ele me abraçava. Aí ele vai, porque é por nome, né? Aí fala, vamos ouvir agora o Samuel Tairone. Então é tipo eles falam lá no microfone e você escuta. É o palco, só que aí é tudo desligado. Eles vai montando aos poucos, né? Até chegar o horário. Né? Porque tem um telão, tudo, eles montam. É mó trampo da hora lá dentro, né? Então é desde animal, manhã. Né? É um ensaio mesmo, é um ensaio. Certo. E a gente ensaia, né? Passa 2 vezes. Aí, porque eu sempre passei, a maioria das vezes eu passei sempre uma. Por quê? Porque eu não dava o melhor. Porque sempre tem que ter um negócio a mais que a gente... Você dava uma guardada ali. Eu vou guardar isso aqui pra deixar no final pra dar uma surpresa. Porque era uma competição, entendeu? Então os meninos estavam tudo. Porque era uma competição. Cada um tipo assim, ele fez isso, então... Por quê? Né? Se eu dasse tudo, aí os meninos iam... Pô, cara, o Sam fez isso. Só que aí sempre eu dava um... Nossa, verdade, estrategista mesmo. Sempre. O Leandro também falou, ó... Fiquei muito no pé. Sempre eu fui como estrategista. A maior parte lá eu atuei como estrategista. Sim. Não dá o seu melhor. Fala, canta... Pra entender, né, a música. Canta 20% e o resto você canta... Então é porque eu falei, você canta 50%, porque os meninos vão cantar 60% e depois no final você canta 80% e você... Show. Sempre deu certo. E aguardando alguma coisa pra depois, né? E sempre a gente ia evoluindo, técnica. E tipo assim, ó, eu acho incrível esse negócio de, tipo assim, guardar pra soltar depois. Porque querendo ou não, cara, é uma vez só ali na hora que tá valendo. Se ele errar o agudo, passou demais, assim, do tom, por exemplo, né? Só que tem um ensaio, né? Tem um ensaio depois do almoço. Certo. Que a gente passa com um preparador vocal. Tá. E aí a gente ensaia, né? E eu sempre gosto de ensaiar com o Ed no cantinho, não, Ed? A gente sempre ensaiava no cantinho. Tem um cara lá muito profissional, um coach vocal, só que ele já tinha uma forma ali que queria que os meninos fizessem. E muita coisa que ele ensinava não dava pra aplicar na hora, porque deixava muita dúvida. Aí eu pegava ele de canto e falava assim, agora vamos nisso aqui, ó. Que isso aqui é pro momento. Faz isso. Show, entendeu? Show. O falsetezinho no final, no final solta o falsete que é meio final. ponto. Pra mim, eu acho que é essa a minha identidade. Todo final de música é o falsete no final. O falsete era top, né, meu? Sensacional. Aquele falsete é marcado já, né? É legal. Olha, vou falar pra você. A gente tem muita gente que assim, se identificou com a sua garra lá, né? No Raul Gil. Muita torcida, né? O pessoal torcendo. E eu via, tipo assim, vocês gravavam na quinta, mas no sábado tava todo mundo ligado lá. Aqui em casa mesmo, a gente ia, vamos assistir o Tairone. Não era nem o Raul Gil mais. Vamos ver o programa do Tairone. E a gente, era muito bom que a gente sentia Deus, assim, tipo, na tua vida, assim, de uma forma, assim, sensacional. E eu quero que você fala, aproveitando essa fala minha, sobre os jurados. Os jurados, eu via que a Tânia Mária, né? Ela se emocionava bastante, né? Quando você cantava. Sim. E, assim, como que era? Assim, quando você entrava, você tinha um receio com assim, as notas dos jurados, assim, na questão, quando você se apresentava? Sim, às vezes a gente tem, né, aquele receio, né? Porque a gente, toda semana, e tipo assim, pela graça e misericórdia de Deus, a gente ficou muitas semanas. Então, tipo assim, quando eu dava assim, já ficava meio assim, o pessoal já tava percebendo, falar, hoje o Samuel não tá bem como tava antes, não, Ed? Tem dia que eu não tava bem, tem dia que eu tava bem, tem dia que eu tava super bem, tava empolgado, Sim. Vamos pra cima, mas tem dia que eu não tava bem. E aí a gente dava o melhor sempre... não era nota máxima, mas era uns 29,5, porque uns 28,5. Mas eu sempre confiando em Deus, orando, eu dobrando meu joelho, orando, falando, Deus, está nas tuas mãos, me dê sabedoria, me dá graça para cantar. E sempre Deus abençoava. Os jurados, assim, sempre foram muito, assim, para mim, muito profissional. Técnicos, né? Eles são ali para isso. Eu fui para lá sabendo que teria 3 pessoas lá sentadas julgando. E se eu não quisesse
que ele fosse julgado dentro de uma competição técnica, não levaria ele. A partir do momento que a mãe dele, o pai dele aceitou, ele aceitou, a gente estava lá exposto a ouvir críticas. E é o papel deles, eles são críticos, eles estão ali para criticar. E, assim, teve muitas críticas construtivas. Sim, verdade. Mas, assim, a gente que decide com o que faz com a crítica. Isso que eu ia falar. Tipo, vocês escutavam ali, mas aí é vocês mesmo, administrar aquilo dentro de vocês. Não, ele tá falando isso porque eu posso melhorar e Sim, tal. Né? Aí, esse lado, a gente foi muito moldado, né, durante esse tempo. Porque no começo, quando fez uma crítica, aí, tipo assim, dói, né? Falei assim, cara, tá tirando? Porque a gente não entendia muito essa parte profissional. Inclusive, quando a minha mãe assinou para assinar o programa no Raul Gil, ela não queria que eu entrasse no programa. Coloca outro cantor, coloca o Mike, coloca outro cantor, porque era sempre acostumado com o povo da igreja. A gente não tinha, e era uma competição, é técnica vocal. Então, minha mãe sempre não... Tinha medo, né? Tinha medo, não, que vai dar ruim. Sim. Tipo, mas... Ela tinha um cuidado com você, né? De você não se frustrar, alguma coisa assim. Mas a gente absorveu bem. Assim, muita coisa que foi falada, a gente absorveu, administrou e viu que realmente a gente precisava. Ele cantava de uma maneira... Isso eu já falava para ele, quando ele entrou na UED, ele cantava muito falando, muito falando, pregando forte, né? Cantor assembleano tem o costume de cantar pregando. Ministrando. Eu falei, não dá. Aqui é uma competição, então você tem que ter mais melodia, inclusive o P, mais musicalidade. O R, quando ele fala P, tipo, você chega então forçava aquele P, né? P e B dele era muito alto. Era muito forte. Inclusive, na primeira apresentação, eu percebi o seu P, que é muito forte, pá, que não sei o quê. Aí aos pouquinhos fomos. Isso foi a primeira crítica que a gente tivemos, que a gente. Essa esponja aqui você mexe com áudio também, né? Sim, um pouquinho. Aqui é pra tirar o P e B, tira bastante. Ele tira um pouquinho. Lá não tem essa esponja, é o microfone. Então, se você tem que administrar vocalmente ali pra você. Reduzir esse impacto. Eu falo paz do Senhor na igreja, eu falo paz do Senhor. Saiu o A e o Z, só o P. O P e o B ele vem com mais força. Então, aí a gente queria limpar isso. Tinha que trabalhar essa parte. Aí quando ia falar o P, menos sopro, tinha que segurar mais, aí foi dando certo. Então, essa foi uma das críticas que eu super concordei. E ele sabia, eu pegava no pé dele e falei, mais musicalidade, cantar falando. Tipo, as frases falando, eu falei, não, é cantando, é música. Você não canta, faz falsete, faz isso, faz aquilo. Aqui é pra você desenrolar o técnico. Se estiver lá na igreja, aí é com você. Se você sentir no coração de fazer mais aqui, a gente vai ter que trabalhar a parte musical. E ele sempre aceitou. Eu sempre conversei, pegava no pé dele e falava assim, desse jeito. Eu não canto. Se eu cantar, não canto. Só que Deus me deu a graça. Se cantar, quebra todas as paredes aqui, ó. Jaime. Quebra todas as paredes aqui, ó. O Leandro canta, Jaime? Canta? Ele canta ópera, Champs. Canta. Ópera. Olha que legal. Eu não canto, mas o Michael, que já viu os vídeos dele, a maioria dos arranjos de vocal que ele faz, é eu que passo pra ele. Eu falo desafinado pra ele. Já viu o Leandro? Faz desafinado. Já viu ele cantando? Coach desafinado. A planta e eu executo. Ouvi falar que o Leandro ele prega. Eu já ouvi falar que ele prega. Ela canta. É aquele negócio, né? Faz o que eu falo. Faz como eu faço. E isso, eu sempre. O falsete, eu acho sensacional falsete. Quando eu trouxe os dois, eu falo assim, faz falsete. Ele lá no programa faz. Todo desafinado. Falei, Ed, é assim. Entendi a ideia, então me aplicava. Então dava muito certo. Então, assim, resumindo, os jurados, a Tânia Mara, ela é católica. Sim. Mas ela sempre recebeu o Samuel assim, com muito carinho. Eu sempre achei sensacional isso da parte dela. Ela muitas vezes entrou no camarim pra abraçar o Samuel, pra conversar com Flávia, Caio. Sabe? Tipo, então, às vezes as pessoas não sabem dos bastidores, mas a gente sempre foi muito bem acolhido. A Flávia também, né? A Flávia também era, assim, a Flávia Noronha. Até mesmo o Caio, pô. Eu vi o Caio também, tipo assim... Sempre apoiou, nos ajudou. Ele foi um dos calouros também que passou, né? Sim, ele começou. Ele sabe o que é aquilo, né? Passou ali, uma história muito bonita lá dentro. Ele sabe o que é passar... tá ali no palco se apresentando, ele né? tem um respeito lá, né? Sim, e ele construiu isso, né? Ele não ganhou, ele construiu, ele conquistou isso aí ao longo do tempo. E eu entendo isso. Eu sei que... Vamos abrir isso pra gente já falar pode, vamos. A galera tá esperando. Inclusive, ele já tocou, né, pra artistas gospel. Anderson Freire, Damares. Sim, no CD da Damares, ele tocou. Músicas gospel, você vê que ele tocou no DVD da Aline Bal, se eu não me engano. Sério? Da Damares. Teve música que o Samuel cantou que eu ouvi,
que ele tinha tocado sax, aí eu escutei a música, a versão, e mandei pro maestro pra ele cantar. Caramba. Então, assim, ele tem... mas hoje ele... Aí, isso é ele com Deus, não cabe eu a julgar. Aí foi estratégia, eu não faço papel de julgador. Foi estratégia legal, certeza. Você viu? Ele pegou uma música que ele tinha participação. Legal, bacana, que ele já conhecia, né? Já conhecia. Então ele ia ter uma propriedade pra julgar ali. Então, no caso, assim, teve uma primeira polêmica, assim, que repercutiu bastante na internet, quando ele falou uma frase que aqui não é igreja, aqui é um programa de calouros. Sim. E cada um entende da forma que quer. Sim. E a gente não pode ser cobrado pelo aquilo que as pessoas interpretou. Certo. Então eu vou falar dentro daquilo que a gente estava lá, que a gente fez. Ele deu uma opinião sobre aquilo que ele achava que era bacana. E é como eu falei, a opinião é dele. Sim. Cabe a nós decidir se a gente aceita ou não, ou o que faz com aquilo que ele falou. Sim. E a gente não retrucou, mantemos os nossos princípios, nossos valores, aquilo que a gente acreditava, e fomos lá para cantar música gospel, falar do amor de Deus através da música, e ponto, isso não foi mudado. Então, assim, ele deu a opinião dele, mas, assim, após ele ter dado a opinião dele, isso repercutiu muito na internet. Muita gente ficou falando coisa, né? Nossa, muita gente falando muita coisa, mas a gente tivemos alguma experiência. O Samuel teve eu não me lembro qual episódio que foi, que eles levaram a gente lá para um estúdio e gravou o Samuel, o Tairone, a Heloísa Gilbertoni e o Caio tocou. Caramba. E, tipo assim, o pessoal espera um clima de... Mas a gente não tinha clima de rivalidade. Mas assim, a internet que acaba criando isso, tipo assim, por exemplo, o Caio, ele trouxe ali a fala dele. Sim. Ele é jurado. Ele tá ali para julgar e passa muita gente por ali, e eu acredito que ele tem um grande respeito lá da produção. Mas na fala dele, beleza. Todo mundo, tipo, a internet caiu em cima. Mas assim, a repercussão como que trouxe para vocês? Foi tranquilo para vocês, né? Essa questão, tipo assim, de lidar de receber essa fala e depois como agir. Entendeu? Então, quando ele fez essa fala, quem assistiu o vídeo viu que na hora o semblante de Samuel fechou. Sim, ele ficou preocupado. Porque é uma criança, então ele ficou preocupado. Sim. E ele ficou meio coagido, mas não foi Caio Mesquita mais, porque na cabeça dele criou uma coisa gigante. E agora? Se eu não cantar, então eu vou sair. Então ele começou a ter a imaginação dele. Sim. Depois que acabou a fala, eu trouxe ele para de canto e conversei com ele. Certo. Aí eu tirei todas as dúvidas dele e a gente vai prosseguir com aquilo. Se não for mais bem pro programa, for decisão deles tirar, aí é critério deles. Não vamos sair, mas também não vamos mudar aquilo. Certo. Então, tratou de boa. Aí depois a gente viu uma polêmica, né, que a internet começou a falar. Um monte, né? Bastante. Aqui abre aspas, foi eu que postei o vídeo. Brasil inteiro, né? Dele, eu peguei o vídeo, eu tava em casa no sofá. Sim. E quem me conhece, eu trabalhei na 25 de março, eu marqueteiro, tipo, raiz, tipo, de rua. Sim. Então, na hora que eu vi a fala, eu pensei o quê? Pô, é uma pergunta boa, uma resposta boa, então todo mundo vai querer responder. Eu nem editei, que geralmente eu gravava no OBS ali e editava e postava. Vou gravar. Puf, gravei e postei. Falei, o que vocês acham? Coloquei a pergunta. Rapaz. E o negócio foi. E deixou o povo falar. E o povo, eu tive a resposta que eu imaginei. O povo, não, continua cantando música gospel e tudo. Sim. E é o nosso público. Nós queríamos saber do público que a gente tinha ali, que eles achavam. Então foi super tranquilo. Aí começou outras páginas começar a mudar um pouquinho. É que eles informação. mas porque eles querem uma audiência ali. Bastante páginas gospel. Mas até então tava tranquilo. Sim. Porque aconteceu tudo isso, aí depois ficou ali e tal, aí passou. Assim, foi a primeira experiência dele, assim, com essa situação. Por exemplo, ele começou a cantar, ser reconhecido no Brasil inteiro. E a primeira, tipo assim, vamos dizer assim, a primeira polêmica. Né? Primeira polêmica. E graças a Deus você conseguiu. Essa é a polêmica que o povo que criou, né, Rony? Foi na verdade assim, se for ver. Porque vocês mesmo estavam tipo em paz. Vocês estavam em paz. Jurado, sempre tem um jurado que é brabão. Tem um que fala alguma coisa. Lembra não do Thomas Roth, né? Dos antigão. Verdade. Outros tipos de jurado, talvez não seja nem da mesma emissora, mas tipo Thomas Roth, Arnaldo Sacomani. Eram os caras que davam no
mesmo. mesmo e... Aquele Nelson. E era o que dava Pinheirinho. mais audiência, né? Opinião, Geralmente né, acho que ele- o jurado mais... Que ele deu, né? E a plateia fica doida, né? Tipo, às vezes os caras. Mas foi uma opinião, não foi uma exigência. Sim, Isso, deixar claro, isso. não foi uma Não falou exigência, assim, você não obrigaram tem a que nada. cantar. Não, ele explica. Eles deram a opinião dele, no entanto que teve outros pedidos. Mas a gente nunca- vocês, todavia, tranquilo. Ficar tranquilo sobre Eu isso. sou muito de boa. Eu conversava com o pai dele, com a mãe dele. Caio Mesquita é gente fina. Deixa rolar, deixa fluir. Que da hora. Ótimo. Tipo, Cara, um jurado. ótimo profissional também como músico, né? Ele é mais reservado, a gente boa. falou pouco com ele. Inclusive, teve uma situação no terceiro programa, a gente estava tentando se adaptar ao programa, né? Porque é uma competição e veio de igreja, tudo, então a gente não tem esse espírito de competição. Sim. O que pra nós, na igreja, dá lugar, canta, é usado Sim. por Deus e acabou. Então lá era outro contexto. E um dia ele até comentou num vídeo dele, e é real isso, eu fui até ele e tal, conversei com ele, falei, pô, o que você acha e tal? Ele falou assim, pô, canta músicas mais comerciais, música mais clássica, a galera escuta. Então foi uma palavra dele que bacana, que nos deu base para eu construir uma estratégia. De então, repertório, assim, né? ele me tratou super bem. Encontramos ele algumas vezes no camarim, o Samuel, que não é novidade, ele come bem, então quando acabava o programa ele ia pegar o lanchinho lá, e muitas vezes, né, o camarim do Caio, aí Caio comia seus lanches, e cara, nunca teve problema, cara. Sério? De verdade. A gente não tinha problema com ninguém. Durante 34 semanas no programa, não tivemos problema assim, de Desavença, brigou, nada. desavença. Não teve. Lógico que lá é um outro mundo, não é a nossa realidade de Sim. igreja. Mas a gente sempre foi bem tratado, bem recebido, ida e volta. Principalmente, na verdade, o pessoal da produção tinha um carinho enorme. Quê? O Samuel Legal. chegava, né, Sério? chegou a levar bolo pra lá, comemorava aniversário de cantor que tava lá participando. Que da hora. Então, tinha um Sim. clima muito bacana. Então, E lá é muito contrariando, grande. Eu né, ganhei um fala, bolo muito pra. Acho que foi comemoração 100 mil. 100 mil. 100 mil dividir com o pessoal lá. Ah, que Então, legal, doce. né? Um clima muito bacana. Tipo Nunca... família. É uma família. é uma família. O programa Raul Gil é uma família. Que E legal. assim, o tratamento lá é muito humano. Não é robótico, o pessoal é muito coração, Sim. sabe? Independente de tratou o menino do samba super bem, ou do gospel super bem, o menino que canta outro estilo de música super bem. É igual, você vê, eu analiso muito isso, eu falo pouco, eu tô falando aqui porque eu tô tentando Sim. falar, mas lá eu era muito mais de ficar ali administrando, olhando, Trabalhando, e eu via né, que cara? o pessoal tava sempre Eu fiquei tratando pegando no tudo seu igual. pé pra você participar. E o pessoal lá trata muito. E o seu Raul? E o seu Raul? Como Isso que que eu ia é? falar, Raul Menos contato que a gente vê, né? o menos contato, né? A gente vê na hora das apresentações, né? Na hora Sim. que ele vai apresentar, entendeu? Mas ele é um senhor gente tanto boa. contato assim, né? Tratou muito bem, Samuel. Tratou muito Pastorzinho. bom. Era Ele me só um chamava de pastor. mini pastor. Ele falava, vai pagar o dízimo, Samuel. Ele falava, vai pagar. Eu falei, não é bispo, é pastor. Ele falava, vai pagar o dízimo pro bispo. Mas é gente fina demais, ele né? É gente fina demais. É a mesma pessoa que a gente vê assim, aqui em casa assistindo, né? Tipo, aquela pessoa mesmo. Assim, um excelente comunicador. Ele é fantástico. Ele tá ali, tem coisa que acontece no momento e você vê que ele tem a mente muito aberta. Ele já Interage, faz né? uma Também fala, mais de interagir, 30 anos de tem carreira. Acessibilidade, né? Fala, ele é muito inteligente. Que show, É pô. muito top. Profissional Muito mesmo, profissional. né? É anos Da hora, também, né? Mais de 30 anos de carreira, né? É doido, cara. Tá com o quê, eu acho? Com 84 anos. Nossa. 81, não sei por aí. Ele já Graças a Deus, uma saúde, né? Bonita, né? Ele tem, que ele é tem fortão, muito né? Ele vai divertido, lá. brincalhão. É. Brincalhão, Sempre até tem hoje. uma descontração ali. Sempre teve um carinho Muito por bacana. mim. Ah, eu tenho uma pergunta, eu vou deixar uma relacionada ao novo contrato, né, agora, e eu vou deixar por que vocês saíram depois. Nossa, eu fiquei... A questão, né? Você lembra que eu te mandei mensagem? Sim. Eu falei, você viu o que acabou de acontecer, cara? Nossa. Achei que Eu fiquei... é possível. Eu falei, não é possível, cara. Da questão, vamos pela questão da gravadora, né? Que eu acho que é um grande acontecimento aí. Quem vai falar primeiro aí? O Leandro, ó. Como que aconteceu isso aí? Na verdade, assim, quando eu decidi... E fala da gravadora, que a gente não falou o nome. Depois. Quando eu decidi a não atuar mais como a Cowed Music, como gravadora, eu falei, eu preciso direcionar os meninos. Eu não posso deixar os meninos parados só na produtora, porque os meninos já estão trabalhando a carreira deles. Então, eles estão em uma gravadora, vai fazer total diferença. Aí foi onde eu comecei a orar, conversei com muitas pessoas, a gente tivemos uma oportunidade da Sony Music entrar em contato. Sério? Algumas 3 gravadoras do Rio, uma delas até para serviço para elas de vez em quando. Então, assim,
eu tive a possibilidade de falar com muitas pessoas. Mas eu conhecendo os meninos, eu também sabia, a gente é de São Paulo, que tinha um desejo e eu tenho uma admiração pelo trabalho de uma gravadora específica. Certo. E eu já conhecia o dono, o Alê, o Gil, já tinha conversado com ele, já tinha ido lá gravar, a Tuda Music, tinha ido lá gravar lá conteúdos lá com a Estela Laura, lá dentro da gravadora. Então eu já tinha um contato com eles, acho que uns 2 anos. Caramba! E eu falei assim, tá na hora de dar um passo. E o Alê, um cara fantástico, desde o início da conversa com ele, aí ele me chamou lá na gravadora. Você tipo, contatou ele e falou que tinha alguém? E ele já marcou uma reunião. Falou, vem, eu falei, eu tenho 2 meninos aqui, os meninos têm muito talento e tal. Ele viu e falou assim, vem aqui conversar comigo. Eu falei com ele na sexta, ele marcou a reunião na segunda. Na segunda eu cheguei lá sozinho, apresentei os meninos, apresentei o projeto, ele reapresentou um projeto e eu achei muito bacana. Eu falei, eu vou conversar com os pais, mas eu já estou saindo daqui falando que vai dar certo, porque eu sei que está dentro do contexto, eu tenho muita aproximação com os pais, eu sei que está dentro do contexto daquilo que eles querem também. Conversei com os contratual, pais, essas coisas. Isso. E na quarta a gente já estava lá assinando. Então, assim, pela gravadora, Tuda Music, e pela network da Tuda. Então, assim, o que é essa network? A network, na verdade, esse é um trabalho que o Gil faz, pega os canal dos cantores, cria conteúdo e posta com frequência. Tipo, ele tem um canal dele, cria os conteúdos para esse canal. É o cast? Não, aí é a network. Ah, tá. Então são coisas diferentes. Então, tem pessoas que são de outras gravadoras do Rio, mas estão na network da Tuda. Tá. Que tá ali fazendo covers, gravando vídeos ali. Então, eles fizeram esse contato com a network e como cash, fazendo parte do elenco da Tuda Music. Para lançar suas músicas por lá, single, ter a oportunidade de trabalhar a parte musical deles lá pela Tuda Music. Então eles assinaram esses 2 contratos. E assim, eu quero super agradecer de verdade ao Ale, assim, que cara, foi um cara fantástico. Hoje, na posição que ele tá, eu vejo um cara muito simples, humilde, conversa olho no olho, muita sinceridade, eu zelo muito por isso. Nossa, e eu vi muita sinceridade do pessoal da Tuda, o Gil, sabe, tipo, mostrou o projeto, falou, é isso, dá para fazer isso. Além disso, sabe? Sempre com muita clareza, nada em dúvidas, não escondendo nada, sabe? Nenhuma coisinha ali escondida para depois lá na frente pegar de surpresa. Não, tudo muito certinho. Sim, e lá é uma família. Aí após eles assinarem, aí já marcaram na outra semana para os meninos gravar. E quando nós chegamos lá para gravar, eu fiquei muito feliz, porque quando nós entrou, estava tendo um culto. Ah, olha lá. Se eu não me engano, era o cunhado do Ale que estava pregando. Caramba. E a pessoa da equipe estava lá cultuando. Aí a gente chegou, o Marcos chegou primeiro, que o Samuel estava vindo com o pai dele. Sim. Aí que a gente já entrou e ficou ali no culto, ali intercedendo. Uma benção. E ele pregando ali. Então eu achei muito bacana, porque é uma gravadora, tem um lado profissional, mas tem princípios. Então eu parabenizo isso, porque isso é muito importante e é o que a gente queria. A gente queria trabalhar o profissional deles, para eles evoluir, crescerem, ter uma carreira trabalhada a médio prazo, mas sem perder os princípios. E eu vi que lá tem essa base. Então, assim, a gente está muito feliz, muito feliz. Esses meninos, quando for vocês vão assinar com tudo. Aguenta. Nem dormiu. De segunda para quarta. Meu Deus do céu. Até ir lá assinar. Tirar uma fotinha lá com eles, né? Inclusive, quando eu cheguei lá, o pastor cunhado do Ale tava falando de mim, né? Oh, que legal. Samuel, e ele não sabia que... E ele não sabia que eu ia estar lá. Que legal. Nossa. E ele tava falando de mim, falando, né, da polêmica toda. Sim. E aí, quando eu cheguei, ele falou, tava falando de você agora. Nossa. Então os meninos chegaram lá muito bem recebidos. Que legal. O Gilson separou um dia lá para eles gravar lá, eles passaram o dia lá gravando. A equipe super top, um tecladista Matheus, né? Que tocou. Matheus, um cara... O Israel Araújo esteve aqui, ele falou que realmente é isso mesmo. É isso mesmo. Comi uma parmegiana enorme. Não, parmegiana não, filé milanesa, desse tamanho assim, 2 pessoas. Ixi, gosta, né? 2 pessoas ele comeu sozinho. É grande, viu? Ele gosta, não gosta? Bacana lá, parabenizar e agradecer eles deram uma oportunidade. Na verdade, assim, a gente entende que eles deram uma oportunidade de poder distribuir o trabalho dos meninos em rede nacional, em nível nacional, né? Que o network deles é forte, né? Muito. O canal Tuda Music, a produção, tudo que eles têm assim é de altíssima qualidade, é muito profissional. Sim. Muito organizado, muito... Já lançou o clipe dele? Não. Eu acredito que só pro ano que vem. Porque agora é final do ano e tal, eu acho que o projeto deles de lançar single só ano que vem. Mas covers, inclusive eles gravaram 9 covers, 4 cada um e um junto.
Eu soltei até um spoiler no Instagram. Ah, Sim. tá. Umas coisas bem bacanas. O banquinho que eles estão sentados, né? Isso, um Show conteúdo de bem bola, bacana, hein? que acredito que seja lançado agora em dezembro. Então já vai começar sendo lançado algumas coisas já, e o ano que vem provavelmente... Que da hora, os dois juntos já começaram a fazer um feat, Que da hora. Na verdade, eles começaram junto na WED, né? Porque o Samuel foi um dos... Depois do Michael que eu trouxe para trabalhar com a gente, e caminharam junto. E a WED passou um momento difícil, de dúvidas, de pessoas que estavam com a gente e queriam sair porque queriam ir para gravadoras maiores. E acabou não indo para gravadora maior, e os que ficou e acreditou no projeto acabou indo lá. Então é muito bacana. Nós tivemos inúmeras experiências. Esperou o tempo certo. Tudo é o tempo de Deus. A Bíblia fala, e eu acredito muito, seja fiel num pouco, no muito te colocarei. Os meninos foi fiel. Que legal. Permaneceram. Quando eu falei assim, eu até quase fiz um drama, chorei no dia. O pessoal, depois de assinar o contrato, a gente foi orar, aí eu fui falar e me emocionei, porque assim, eu peguei os meninos que Deus colocou em minha mão e tô colocando em mão em outras pessoas. E a gente tem que zelar muito por isso. Verdade. Como eu falo, os meninos pra mim é como filho. Sim. Então, assim, jamais você colocaria seu filho na mão de uma pessoa que você não tem certeza que vai cuidar. Assim como os pais deles confiaram eles em minhas mãos, eu também. E a gente tem muito vínculo. Eu sempre fui lá dormir na casa do Ed, né, Ed? Faz comida. Que legal. Faz comida. Ele faz comida lá? Faz? A comida é boa? Ele já fez umas 4 boas, só que tem uma que deu. Macarrão molho branco. Contra filé, só que ele não gostou. Ele errou o macarrão. Ele não gostou. Fala aí a experiência. Só que aí eu já fiz, acho que foi 2 a 3 vezes lanche caseiro. Caramba, bicho. Lanche caseiro. Nossa, ele comeu mais de 3, porque eu já sei o segredo dele. Ele gosta de alho e pimenta, né? Então aí, sempre quando eu vou, eu refogo no alho, faço um molho de pimentinha. Caramba! Aí jogo pra ele. Aí ele come uns 4, 5. O Maico já é mais fresco, mas... A gente tem esse... É legal. Que legal. O pessoal, às vezes, assim, quando você tem um assessor, tipo assim, é muito profissional. E eu acho chato isso. Sabe? Sim. É tudo muito profissional, muito... Sabe, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E a gente tem isso. Acho que a gente chegou aí pro Magic City. Sim. A gente, Paca aquática já. Foi se divertir. No final do ano, provavelmente, a gente vai se encontrar no sítio. Isso é legal. Inclusive, passamos um perrengue pra entrar, né? Porque foi uma prova, não podia levar refrigerante, mais de 600 ml. Isso foi uma prova demais. Muito pouco. Então a gente tem esse vídeo, eu acho que é legal. Deixa as coisas... Muito pouco aquele refrigerante pequenininho. Deixa as coisas natural. Eu acho que isso é comunhão, né? Isso é coisa de... Meu Deus. Isso é Muito coisa de bom, cristão. muito bom. Isso é comunhão. Eu acho que é importante. Acho que a comunhão e a união atrai a bênção de Deus, né? Então eu acredito que a gente é muito abençoado, não por riquezas materiais. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos dar, mas assim, a gente já é feliz com o que tem, porque tudo que a gente tem é de provisão de Deus. E tudo que a gente conquistou foi muito saudável. Sim. Não teve guerra, sabe? Não machucou ninguém, não teve que sacrificar alguém. Que legal. Tudo que aconteceu, até os momentos difíceis, não precisamos fazer nada disso. Quando a gente chegamos na Todai, eu falei, Deus, estou muito feliz, porque a gente chegou até aqui sem passar por cima de ninguém. Que legal. E foi muito bacana quando esses meninos entrou, quando esses meninos assinou, eles estavam assinando, mas meu coração minha mente estava assim, como Deus é fantástico. Então, assim, hoje eu tô com meu coração muito alegre com tudo isso, de ter essa oportunidade de estar vindo aqui, poder falar tudo isso, e as pessoas ver que vale a pena ser fiel, sabe? Independente das dificuldades, das limitações. Na verdade, a gente não tem nada. Eu conheço a família do Maicon, a família do Samuel, sabe? A gente conhece a minha história, a gente está lutando pelos nossos sonhos. Batalhando. Mas eu entendo que quando a gente é fiel, como eu disse no começo, quando a gente está na visão de Deus, Deus dá a provisão. Então eu acredito que tudo que a gente está vivendo é provisão de Deus. Até os momentos difíceis, eu acho que foi o próprio Deus que proporcionou. Porque o que nos faz mais forte e nos faz ter mais maturidade não é os momentos fáceis, é os momentos difíceis. Sim. E quando a gente foi confrontado com algumas situações nessa trajetória, esses confrontos nos tornou alguém até melhor. Porque a gente tivemos que pensar e repensar. Porque a gente não somos donos da verdade. E a gente tem que ter uma mente mais aberta. Assim como o Cristo, por onde andava, falava com todo mundo, falava do reino de Deus para todo mundo, e a gente tem que ter esse negócio. O evangelho não pode ser nosso. Verdade. O evangelho é para todos. Então, quando tem a oração do Pai Nosso que está no céu, quando fala do Pai, fala no plural, fala para todos. E a gente tem esse costume de falar de Pai, Pai Nosso, meu Pai, mas não é o nosso Pai. Ele pode ser Pai de todo mundo. E
cabe a gente pregar o evangelho e falar do amor de Deus para outras pessoas. Tem gente que entende através da palavra e tem gente que entende através do louvor. Sim. Eu fui para Cristo através do louvor e eu acredito muito que o louvor alcança pessoas. Por isso que hoje eu direciono os meninos através do louvor falar do amor de Deus. Então, que as pessoas também possam conhecer a Deus através do louvor e ainda consegue ser profissional e ainda consegue ter uma vida bacana dentro da música. Esses meninos são um exemplo disso. Samuel, hoje, é em evidência, exemplo disso, que é cristão, tem princípios e consegue ser profissional, atender todo mundo, até agradecer todos os convites de agenda pelo Brasil inteiro. Tem dia que é uma loucura, conversando com um, com o outro, vai pra lá, vai pra cá, a gente vai filtrando e a gente tá muito feliz, porque a gente vê que é Deus que tem proporcionado tudo isso. Lembrar, foi rejeitado lá atrás, né, Samuel? E agora no cast da Toda Music, hoje tem Valesca lá, tem tanta gente lá boa, né? Gessé Aguiar. Gessé Aguiar, tem tanta gente boa lá. Samuel Tairone agora. E hoje Samuel Tairone chegando no cast da Toda Music. Qual que é esse sentimento aí? Meu Deus, é sentimento de muita alegria, 12 né? anos. Imagina o orgulho dos pais agora. E depois de tudo que a gente passou, né? É o que o Ed falou. A gente vai no pouco e no muito que Deus vai colocar a gente. Sim. Então, com muita humildade. Eu fiquei doidão na hora que nessa eu fiquei me tremendo. Eu falei, mãe, eu tô nervoso, quero assinar logo esse contrato. Pra perder a benção. Pra perder a benção. Já comi logo um filé milanesa de 2 pessoas. Ele come bastante, né, Jair? É igreja de comida, mano. É coisa de Deus. Oração, arroz e feijão, ele, né? Cheio de tudo. Mas que alegria. Mas é muito gratificante. Pai. Inclusive ele tem apoio de muitas pessoas. Que legal. O pessoal abraçou lá, o pessoal ficou muito feliz, o pessoal que tá lá já no cast. O Gil, a Lei, o pessoal. Que assim, eles estão ainda entrando. Tá entrando, né? Não viu todo mundo ainda, né? É verdade. A gente já viu a Natália Braga. Que legal. Super bem, os meninos já tiram foto. Que bacana, hein? Que é um pessoal que tem o pé no chão, né? Então o pessoal já tá ali já com o coração aberto, eles tiveram a oportunidade um dia e aproveitaram essa oportunidade muito bem, e hoje eles estão vendo que outras pessoas têm a oportunidade e o pessoal abraça com muito carinho. Então assim, a gente encontrou ela, pra gente foi muito bacana, porque a gente acompanha a história dela e quando chegou lá, tava a Natália, a gente já se tremeu um pouco, ficou parado, falou, vai lá tirar uma foto com ela. Então até agradecer ela é uma bênção, o esposo dela, pregador da palavra, que legal. Beijão. Deus abençoe você. Teve aqui pessoas que estão tudo no mesmo propósito. Estão tudo no mesmo propósito, lutando aí pelo seu sonho e por falar do amor de Deus. Então é muito bacana que eles estão dentro de um contexto ali que estão todo mundo na mesma comunhão. Antes de fazer a pergunta que todo mundo quer saber, eu quero pedir para você agora parar, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar no grupo da família, no grupo da igreja, né, com Marcelo? Certeza. Compartilhar com todo mundo, porque eu acho que esse testemunho hoje do Samuel Tairone vai alcançar muitas vidas. A gente está aqui por um grande propósito. O propósito desse podcast é edificar vidas através das histórias que serão contadas aqui, através dos testemunhos que serão contados aqui. A gente está muito edificado hoje com esse testemunho. Então, se você foi edificado até agora e sentiu a presença de Deus, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, gente. Compartilha com todo mundo, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. E eu vou deixar pro Marcel fazer essa pergunta agora que todo mundo quer saber. Que deixou todo mundo assim, né? Por que você me deixou triste, cara, de sair do Raul Gil? Eu fiquei muito triste, cara. Eu tava assistindo lá, tava com os amigos assistindo. Tipo, pessoal, o que será dos nossos sábados agora? Tipo, véio. Chaves, né? Não, tipo assim... Quando foi pra Acapulco, Chaves. Ele indo embora. Não, velho, verdade, cara. O que será? Como vai ser agora? Na realidade é uma pergunta que todo mundo ficou, caramba, tipo, logo agora. Por que agora? Tipo, por que não virou o ano? 34 semanas, né? O pessoal ficou...